a sessão pública de apresentação da candidatura à presidência da Federação Distrital do Partido Socialista do Porto, de José Manuel Ribeiro, militante de base e autarca de Valongo. Por uma federação onde todos têm voz, é o lema da candidatura. Obrigado a todos e a todas pela generosidade da vossa presença. Nasceu a 12 de setembro de 1987. É natural e residente no Marco de Canaveses. É licenciada em Anatomia Patológica pelo Instituto Politécnico do Porto e pós-graduada em Gestão de Empresas pelo Instituto Politécnico do Cávado e também desempenhou funções técnicas no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho. É envolvido na atividade política desde 2009, foi coordenador conselheiro da JS Marco de Canaveses e membro do Conselho Nacional da Juventude Socialista. Em 2013, aos 25 anos de idade, foi candidato e venceu com maioria absoluta as eleições autárquicas à Junta de Freguesia de Vila Boa de Bispo, Conselho de Marco de Canaveses. Em 2017, foi reeleito presidente de Junta de Freguesia, novamente com uma votação reforçada. É o mandatário da nossa candidatura, Miguel Carneiro. Muito obrigado a todos, caras e caros amigos, caros e caros camaradas. É obviamente para mim uma enorme honra e um enorme privilégio dirigir-me a vocês, a todos vós, como mandatário desta candidatura e naquele que é o desafio de chegar às eleições para a nossa federação no próximo dia 14 de março, conseguindo a vitória nessas mesmas eleições. Cabe-me a mim, talvez por um misto de fortuna e talvez um acaso do destino também, dirigir-me na qualidade de mandatário numa candidatura que preconiza exatamente isso. Uma federação onde todos têm voz. Liderada pelo nosso camarada José Manuel Ribeiro e personificada em cada um de vocês. Personificada em cada militante, em cada conselhia, em cada secção e em cada um dos dirigentes que dão corpo e voz a esta casa, que é também a maior casa, a maior organização do Partido Socialista em Portugal. Tudo isto começou... Tudo isto começou de uma forma muito ocasional, surpreendente, num serão de domingo, quando o José Manuel Ribeiro me liga e me propõe, aliás, um desafio que eu achei, na altura, muito vindo de um local onde eu não estava exatamente a pensar, e disponibilizei-me imediatamente para ser o mandatário da candidatura no Conselho de Marco de Canaveses. Mas não, afinal estamos a falar de uma situação e de uma dimensão completamente diferente. E, obviamente, aí fiquei muito surpreso com essa chamada. Eu percebi e acompanhava o trabalho do José Manuel Ribeiro no município de Valongo já há algum tempo, desde 2013, aquilo que tinha vindo a ser feito no âmbito da gestão autárquica, designadamente naquilo que era a transparência e a prestação de contas aos cidadãos, mas, obviamente, disse logo, atenção que nós estamos a falar de um convite cujo o meu espelho na candidatura concorrente é só o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, acho que esse convite, se calhar, não foi muito bem dirigido. E eu não sei se ele ainda agora não estará arrependido da escolha. Mas vamos fazer com que assim não seja. Eu realmente olhei para aquilo e penso, quer dizer, tem de um lado um peso pesado do Partido Socialista. E como alguém colocou nas redes sociais, e muito bem, eu sou um peso pluma. Aliás, não sei se ainda me qualifico sequer como um peso pluma. Não sei se já fui sequer estabelecido o pedigree. Mas percebi que no convite estava medido o risco. Percebi que havia inovação na abordagem, percebi que havia preocupação com a inclusão de todo o território, com a inclusão de todos os militantes. E perante este convite, e perante esta abordagem, era imperativo responder afirmativamente. E responder afirmativamente porquê? Porque percebi claramente que o convite não era apenas dirigido a mim, Miguel Carneiro. Não era apenas dirigido ao Presidente Junta Freguesia Vila Boa de Bispo, mas a todos os militantes de base que sentem como suas, quer as vitórias, quer as derrotas do Partido Socialista. O convite não foi dirigido apenas a mim, mas a todos os autarcas de freguesia, a todos os autarcas dos municípios, aos dirigentes das secções e, acima de tudo, todas as pessoas que dão rosto, que dão contacto e que dão a sua palavra de honra perante as pessoas que representam e que servem diariamente ao serviço da democracia portuguesa.
mas este podia ser um convite dirigido a qualquer autarca e a qualquer militante desta federação. Este convite, claramente, para mim, trouxe também um elemento mais interessante, que foi a alegria de perceber que queria ter aquilo que muitas pessoas consideram o interior do distrito, mas a região do Val de Sousa, e do Tâmega, representada desde o início na mais elevado patamar desta candidatura. E por essas razões, para mim, Miguel Carneiro, era obviamente uma responsabilidade, mas acima de tudo um dever, responder afirmativamente. Esta instituição, esta federação, é uma instituição que nos deve orgulhar a todos, e este imperativo impõe-se muito antes de qualquer vitória. Impõe-se pelos militantes, impõe-se pelos autarcas, impõe-se pelos dirigentes, impõe-se pelas respostas e alternativas e pela visão agregadora que esta candidatura quer apresentar. Este é o sim que eu quero dar. A verdade é uma. Todos nós sabemos o quanto dá trabalho uma vitória, seja numa autarquia, numa freguesia, seja numa Câmara Municipal, e muitas vezes, quantas vezes esse trabalho não resulta exatamente numa derrota. E, portanto, todo esse trabalho, seja uma vitória, seja uma derrota, adiciona e constrói aquilo que é o património coletivo do nosso partido, o maior partido da democracia portuguesa. E, portanto, realmente estas vitórias e mesmo as derrotas devem ser um fator de união. Devem ser, claramente, um fator de orgulho, de celebração e de mobilização. Mas a vida interna do partido não é feita só de vitórias e derrotas, não é feita só de resultados. E aí, acho que essa riqueza do partido, a sua pluralidade, a sua qualidade interna na discussão, isso sim são um substrato que depois vai resultar nessas vitórias lá fora, a servir todos os cidadãos. Essas vitórias só são possíveis quando nós alinhamos, por um lado, os melhores candidatos, quando nós alinhamos os melhores projetos políticos e quando pomos este substrato a alimentar toda esta energia e a fornecer toda a capacidade de mobilização para chegarmos a essa vitória. Se é uma evidência que no mundo dos negócios a necessidade de inovar é uma constante, isso deve ser também imperioso na política. E eu creio que, tal como nos mundos dos negócios, nós devemos inovar quando estamos por cima, também é verdade, hoje em dia devemos abordá-lo sem qualquer subterfúgio. Nós hoje temos um ciclo político favorável ao Partido Socialista pelo trabalho que todos nós fizemos nesta casa. E nesse sentido, parece-me exatamente que este é o timing, parece-me que este é o momento e parece-me exatamente que o José Manuel Ribeiro é o camarada certo para liderar este impulso de inovação e progresso. É isso que nós precisamos para esta federação. Inovação, progresso e agregação. Portanto, parece-me fácil e evidente para toda a gente que aqui está, para quem não está e para quem quer perceber, e mesmo até para quem não quer perceber, que esta é uma candidatura que está alicerçada em projetos, que está alicerçada em ideias e está exatamente alicerçada na diversidade geográfica e na diversidade de atores que dão um impulso a esta federação. Esse impulso é um impulso de novas ideias que deve concretizar a agenda progressista e humanista que o nosso governo tem levado avante, mas que nós temos que fazer chegar a todo o território de forma igual e equitativa. É um impulso de novas iniciativas e projetos que procura aproximar aquilo que são as cúpulas da decisão aos militantes de base, aos atores políticos, aos atores sociais e aos atores empresariais em todo o território. É um impulso de novos atores que desejam imprimir uma nova dinâmica de proximidade e, acima de tudo, de reciprocidade entre quem decide e quem apoia nesse processo de decisão. E é também um impulso de nova liderança, uma liderança que seja capaz de mobilizar a Federação, de implementar inovações no seu funcionamento e que faça nesta estrutura uma referência, um exemplo em todo o panorama nacional do Partido Socialista. Este é o desígnio, voltar a colocar a Federação do Distrito do Porto como referência nacional do Partido Socialista em todas as suas organizações. Por fim, caras e caros camaradas, esta é uma candidatura que parece evidente que vem acrescentar valor à nossa Federação. Quer acrescentar valor às vitórias, não as assumindo, mas projetando-as e renovando-as para novos e auspiciosos ciclos. Quer acrescentar este valor sem ter medo de assumir, de forma clara, tal como dizia já uns séculos atrás Isaac Newton, se eu vi mais longe, foi postar sobre os ombros gigantes. E exatamente a candidatura pretende acrescentar valor
sobre aquilo que é o trabalho que reconheçamos, de forma clara, que foi bem feito por muitos dos dirigentes e nossos camaradas nesta federação, em muitas concelhias e em muitas freguesias. Mas é também este reconhecimento impõe-nos uma tónica de humildade e de reconhecimento para com estes camaradas. Mas mesmo que esta tónica domine no discurso e na nossa abordagem, que eu considero que é muito importante, acho que nós também devemos assumi-lo sem qualquer subterfúgio, tibieza e confrontalidade. Nós estamos cá para disputar estas eleições, nós estamos cá para vencer estas eleições e caso assim não aconteça, nós ficaremos de pé, de rosto erguido, a defender as nossas propostas, as nossas ideias do próximo mandato federativo. Caras e caros camaradas, amigos, os nossos pais fundadores diziam muitas vezes, porque a vida não é feita só de vitórias, que só é vencido quem desiste de lutar. E nós, sob a liderança de José Manuel Ribeiro, tenho a certeza, exatamente por isso, nunca desistiremos de lutar, que nunca vamos sair vencidos desta luta. Hoje estamos aqui para demonstrar o nosso apoio a essa candidatura, mas amanhã, depois destas eleições, saberemos estar lado a lado com os camaradas para trabalhar em prol dos desafios que o Partido Socialista apresenta. E por isso, de forma pragmática, de forma genuína, de forma abnegada, vamos ao trabalho pelo José Manuel Ribeiro, vamos ao trabalho pelo Partido Socialista e vamos ao trabalho pelo Distrito do Porto. Obrigado. Da nossa candidatura, Miguel Carneiro. Nasceu no Porto em 1971, cresceu em Valongo, onde é Presidente da Câmara desde 2013. É responsável pelos pelouros da Proteção Civil, planeamento estratégico e captação de investimento, inovação, internacionalização, finanças municipais, gabinete jurídico, ambiente, cidadania e saúde. É membro do Conselho Executivo da Associação de Municípios Parque das Serras do Porto, tendo sido Presidente em 2018. É Presidente da Rede das Autarquias Participativas Portugal Participa desde 2018, tendo sido reeleito até 2022. É membro efetivo do plenário do Conselho Económico e Social desde maio de 2018. É membro efetivo do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses desde 2013. É administrador não executivo do Conselho de Administração da LIPOR, Serviço Intermunicipalizado da Gestão de Resíduos do Grande Porto, desde 2013. É auditor da Defesa Nacional. É membro do Conselho Social da Faculdade de Ciências da Economia e da empresa da Universidade de Luzia da Norte. Licenciou-se em Relações Internacionais enquanto trabalhador estudante e tem um MBA em Gestão de Empresas com especialização em Marketing pela Universidade Católica do Porto. É quadro sénior da Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal desde 1999, ano em que recusou tomar posse como deputado à Assembleia da República por opção profissional. Em 2008, foi bolseiro do programa German Marshall Fund Memorial Fellowship nos Estados Unidos da América, através da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, FLAD. Foi candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Valongo em 2001 e de 2005 a 2013 foi deputado na Assembleia Municipal de Valongo e na Assembleia Metropolitana do Porto, onde desempenhou as funções de porta-voz durante 8 anos. Foi deputado à Assembleia da República na 10ª e 11ª legislatura e também vereador sem pelouros na Câmara Municipal de Valongo entre 1998 e 2005. Possui uma diversificada experiência profissional tanto no setor público como no privado, quer a nível nacional, quer a nível internacional, tendo sido diretor comercial da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção entre 2004 e 2006. Foi presidente e diretor-geral do Instituto Consumidor, atual Direção-Geral do Consumidor, entre 2007 e 2009. Professor convidado no IPAM, Instituto Português de Administração de Marketing, entre 2009 e 2011. Foi membro dos conselhos consultivos das entidades reguladoras da comunicação social, dos serviços energéticos, das águas e resíduos, do Instituto de Seguros de Portugal, bem como também membro dos órgãos de diversos centros de informação e arbitragem de conflitos de consumo, bem como representante português na Rede Europeia de Proteção dos Consumidores. Foi agente recenseador na freguesia de Valongo nos censos 1991 e sempre trabalhou em part-time em diversas ocupações, como na universidade, no artesanato, na pesquisa mineira,
em campos de trabalho voluntário no país de Gales e na Holanda, entre outras atividades que muito o apoiaram nos seus estudos. É sócio de diversas coletividades no Concelho de Valongo, tais como a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valongo, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Irmesinde, o Centro Social de Irmesinde, a Associação Académica e Cultural de Irmesinde, o Núcleo Cultural Recreativo de Valongo, a Associação Cultural Recreativa Vales Longos, o Grupo Dramático e Musical de Valongo, a Associação Desportiva de Valongo, entre outras, fora do Concelho de Valongo, como a Santa Casa da Misericórdia do Porto. É militante de base do Partido Socialista, único partido onde milita desde 1995, tendo sido secretário-coordenador de secção, presidente de conselhia, membro da Comissão Política e do Secretariado Distrital em vários mandatos, membro da Comissão Nacional da Comissão Política Nacional do Partido. Foi dirigente local e presidente da Federação Distrital de Porto, da JDS. Por uma federação onde todos têm voz, José Manuel Ribeiro. Boa tarde a todos e a todas. Eu estava a ouvir o nosso amigo, o speaker, e podia estar a ouvir a vida de qualquer um de vós. A minha, em particular, e a de muitos que eu conheço, nunca me deram nada na vida. Portanto, tive sempre que lutar por tudo. Mas sei bem, porque conheço a maior parte das pessoas que estão aqui, que este é o padrão de vida das pessoas, e sobretudo das pessoas ligadas ao PS. Lutarem sempre, porque é quando tem mais sabor as coisas. Bom, obrigado a todos pela vossa presença. Eu quero naturalmente, não vou dizer os nomes de todos que estão aqui, mas quero começar por cumprimentar os autárquicos que aqui estão, de Paredes, de Passos, de Baião, os presidentes de junta que aqui estão, os deputados da Assembleia da República, presidentes da Assembleia de Freguesia, deputados municipais, secretários coordenadores, presidentes de conselheiros, estão aqui várias pessoas, militantes de base. Queria também uma palavra especial à minha família, que aqui está, minha mulher, meu filho, porque no fundo estão sempre presentes. Queria no fundo agradecer a vossa presença. Um abraço muito grande a todos. Eu tenho por hábito falar de improviso, gosto muito de falar de improviso, mas entendo que este momento obriga a uma mensagem que é um contributo de várias pessoas. Eu só sou a cabeça de um processo. Sou o primeiro de um conjunto de pessoas que se candidatam. Portanto, tenho essa enorme responsabilidade. E, portanto, cheguei aqui hoje, que há uns meses diziam que não era possível haver uma candidatura alternativa na Federação. Bom, parece que está aqui muita gente. Mas neste momento eu vou transmitir e vou fazer uma mensagem em nome de um grupo de pessoas. Portanto, não vou fazer improviso, mas é como se vou ler uma mensagem que queria muito partilhar com todos, cumprimentando também aqueles que nos acompanham hoje à distância. Muito bem. Caros e caras e amigos de todo o Distrito do Porto, estamos aqui hoje para apresentar esta candidatura à Federação e o que eu quero aqui dizer é deixar muito claro ao que vimos, o que vimos e o que pretendemos fazer. Permitam, primeira coisa, que faça uma citação de Mário Soares, que está aqui, mas é importante lembrá-la. Disse Mário Soares: sou um homem de esquerda, mas antes de ser de esquerda sou democrata e antes ainda sou português. São estas palavras que me guiam desde sempre como divisa para a minha forma de estar na política. Tal como Soares, também eu penso que só vale a pena estar na política se for para servir. Se for para trabalhar para a comunidade, se for para melhorar as nossas freguesias, para melhorar as nossas vilas ou cidades, a nossa região, o nosso país. É assim que entendo o mandato autárquico que exerço no meu concelho, onde desde o primeiro dia me comporto como inquilino e nunca como proprietário da coisa pública, pois esse é um dos maiores problemas da vida política. Alguém pensar que é dono do que é de todos. E é assim que entendo esta candidatura
à Federação Distrital do Partido Socialista. Candidato-me para que esta federação volte a ter uma voz e um peso político com base no interesse comum, no respeito pelas comunidades, por todas as comunidades de todos os concelhos de todo o distrito. Candidato-me para que a federação sirva o desenvolvimento e a coesão de toda a área metropolitana e de todo o distrito do Porto. Candidato-me para que a Federação do PS do Porto se torne numa plataforma dinâmica, aberta, participada, transparente e inovadora dos debates que as freguesias, os concelhos e vilas e cidades da nossa região precisam de dar para ultrapassar esta relativa estagnação em que nos encontramos há alguns anos. Necessitamos de uma Federação do PS do Porto aberta ao contributo de todos os militantes e simpatizantes e que respeite as suas ideias. Uma federação que substitua o atual modelo que segrega, discrimina e desrespeita quem pensa de modo diferente. Como afirmei quando lançamos esta candidatura, Portugal precisa que o distrito, a área metropolitana e a própria cidade do Porto voltem a ter peso político e liderança política real. Ora, a Federação do PS do Porto só poderá ter peso político real, só poderá ter peso político efetivo quando lançar e quando liderar, repito, quando liderar os debates que é preciso ter com a sociedade, com os agentes económicos e com os produtores de conhecimento para encontrar caminhos novos, os caminhos do futuro, que promovam o seu desenvolvimento, a sua riqueza e a sua coesão. A grande questão que nos traz aqui é que hoje, nos últimos anos, a Federação Distrital do PS do Porto não fez nada disso e apresenta cada vez mais sintomas preocupantes de que se está a transformar numa estrutura do poder pelo poder. Não é possível, na maior federação do país, do Partido Socialista, existir uma incapacidade de gerar debates e de liderar soluções que beneficiem a região e todos os seus concelhos. Como é possível, na maior federação do país, existir uma incapacidade, por omissão total e absoluta, para dar qualquer contributo válido, visto e reconhecido como tal, ao projeto reformista e humanista de transformação do país que está a ser levado a cabo pelo governo do nosso partido, liderado pelo nosso secretário-geral, António Costa. Queremos uma federação distrital forte e respeitada pelo governo. Não porque traga somente à região os nossos governantes, que são queridos, para cumprir a agenda ou serem mandatários em eleições internas, mas sobretudo porque lhes dá razão ou razões para escreverem e anotarem nos seus blocos de apontamentos os problemas e os desafios que enfrentamos na nossa região, bem como as soluções que construímos e defendemos na nossa região. São múltiplos os exemplos de total omissão da Federação do PS do Porto em matérias em que esta não devia nem podia ser omissa. Comecemos por uma boa notícia. O anúncio de eventuais 1.000 milhões para a expansão do metro do Porto e Metrobus. Um investimento que vai começar por estudar 7 novas linhas. Ora, a pergunta é: qual é o pensamento, a análise estratégica, a reflexão, o debate que a Federação do PS promoveu sobre este assunto? Nada. Zero. Apesar de a maioria dos presidentes de Câmara serem do Partido Socialista, a Federação não produziu qualquer luz que possa incidir sobre o que está em causa. Nada se discutiu, nada se pensou e se refletiu com a Universidade, nada se debateu com os autarcas. A Federação Distrital do PS do Porto não pode assistir à gestão de um pacote desta dimensão com gritante falta de debate e ausência total de informação. A Federação Distrital do PS do Porto não se pode demitir do
papel de coordenação do trabalho autárquico socialista na área metropolitana do Porto. É o método não participado e pouco claro de decisões de milhões que contribui para afastar da política as pessoas. É a ausência total de debate sobre projetos como este que tiram peso real, peso político à Federação do PS do Porto e a todos nós, como militantes de base, que sustentamos esta política. Não podemos ter medo da participação esclarecida e informada. O tempo dos iluminados já lá vai há muito tempo e não deixou saudades. Tudo isto mostra como a Federação do Porto não está bem. Outro dos graves problemas que tolhem a nossa distrital é o silêncio total, repito, total, que a Federação do PS do Porto teve em relação ao ataque à descentralização feito no Teatro Rivoli bem recentemente. Esse silêncio dura até hoje. Um silêncio sepulcral face aos inqualificáveis ataques de carácter feitos a um ministro do PS, do nosso partido, que conduziu em nome do nosso partido e do governo a descentralização administrativa, uma das maiores reformas do nosso governo na anterior legislatura. Até hoje, silêncio total. Não pode ser. Não é este o papel de uma federação distrital. Os sintomas dos problemas na Federação Distrital manifestam-se, enfim, na total, na absoluta, na confrangedora falta de ideias. Na ausência de uma única proposta no relatório de atividades dos últimos 4 anos, apresentado recentemente pela atual liderança para fazer o balanço do mandato que agora cessa e que foi votado na última Comissão de Política Distrital onde estive como líder. Não há, repito, não há nesse documento uma única referência a estudos, ideias. Zero. Zero. Absolutamente zero. Só resultados eleitorais. E a política não é só resultados eleitorais. É muito mais do que resultados eleitorais. É mesmo impressionante, caros camaradas. É mesmo muito impressionante. A Federação do Porto, do Partido Socialista, tornou-se hoje numa mera correia de transmissão. Numa mera correia de transmissão. Ainda por cima, gerida por um chefe de gabinete que eu respeito, conheço, é nosso camarada, telecomandado a partir de Bruxelas. Mas esta situação é tanto mais patológica quanto quem agora gera, eu recordo todos, quem agora gera a Federação era a mesma pessoa que há anos dizia que era inaceitável acumular funções governativas com as de líder da maior federação do país, do Partido Socialista. Está na memória de todos que andam aqui. Caros amigos e caras camaradas, a vida política não vai lá com hipocrisia. A obsessão pelo poder instalou-se na Federação do Porto. Não há que ter medo das palavras. Eu não tenho medo das palavras. O unanimismo nunca foi bom para nenhuma organização. Muito menos para o nosso partido, com a história que tem o nosso partido. Pois o unanimismo conduz ao combate à diferença, ao combate ao pluralismo. E, na verdade, condiciona a nossa liberdade de dizer sim e dizer não. As primeiras coisas que nós dizemos aos nossos filhos, ensiná-los a saber dizer sim e a saber dizer não. E é esta obsessão pelo poder, pelo unanimismo, que coloca em causa a unidade do PS. Isto é que coloca em causa a unidade do PS. Não é a diversidade, não é o pluralismo. Ora, todos temos de estar unidos em torno do nosso secretário-geral, António Costa, e do projeto reformista para Portugal.
porque é mesmo o único projeto reformista que o país tem. E temos que o estimar. A Federação Distrital do Porto tem de ajudar o Governo a conceber, a estruturar, a discutir os seus projetos para transformar Portugal num país mais próspero, mais equilibrado, menos macrocéfalo, mais coeso, onde todos possam viver melhor. Mas deve fazê-lo antes das medidas políticas serem anunciadas, participando ativamente e envolvendo os seus quadros, ou seja, nós e todos os militantes e simpatizantes e a inúmera comunidade de pessoas que costumam colaborar com o PS neste processo. Tanta gente quer colaborar com o Partido Socialista. Isto é o que vai determinar o sucesso da continuidade do nosso projeto de governação. Nós vamos e temos que abrir o partido e criar redes de parceria com a sociedade civil, sem medo. Nós não podemos ter medo da sociedade civil. Nós temos que construir pontes com a sociedade civil, mesmo que isso venha incomodar a vida interna do Partido Socialista. Os pequenos poderes dentro do Partido Socialista. É abrindo que nós crescemos. É abrindo que nos mantemos fortes. Nós necessitamos de uma agenda permanente sobre o futuro da área metropolitana do Porto e do Distrito do Porto. Nós temos que debater e ajudar o Governo na questão do desafio demográfico. Esta é mesmo uma questão de fundo. Nós estamos a diminuir como portugueses. Nós temos que ajudar o Governo, o nosso Governo, a encontrar as melhores soluções para a emergência climática, porque é a nossa casa comum que está em causa. Nós temos que preparar, potenciar a transição digital no nosso distrito. Nós temos, e isto é muito importante, e para aqueles que me conhecem, e como os meus colegas autarcas de questão, nós temos que usar todo o nosso potencial do debate, toda a riqueza do debate e do conhecimento e todo o peso político para combater as desigualdades que existem no nosso país. A Federação Distrital do Porto, do Partido Socialista, tem de honrar o legado de muitos homens e mulheres. Podia lembrar Cal Brandão, Carlos Lage, José Luís Nunes, Francisco Assis, José Luís Carneiro, Fernando, muitos. Todos homens e mulheres que valorizavam o debate, valorizavam a partilha de conhecimento, não tinham medo de um partido aberto. Nesse tempo havia conferências, estados gerais, universidades de verão, academias de formação. Hoje, muito pouco se faz na Federação do Porto. Hoje, muito pouco se faz na Federação do Porto. Há dois debates que posso já anunciar que iremos fazer. O primeiro debate será sobre a mobilidade na área metropolitana do Porto e no Distrito do Porto. Num momento em que parece estarem disponíveis para uma parte da área metropolitana 1.000 milhões de euros, num momento em que vão estar em causa novas linhas de metro e de metrobus, temos de pensar em conjunto, políticos e cidadãos, autarcas e investigadores universitários, especialistas e cidadãos comuns, como é que organizaremos uma rede de radiais e de circulares que sirva melhor os cidadãos nos seus fluxos pendulares cotidianos. Como tenho defendido, temos de integrar a linha de Leixões, que já está feita e que todos os dias funciona nesse debate. A Federação do PS do Porto não pode passar ao lado do debate estratégico sobre a importância da ferrovia. E por isso temos de articular o metropolitano com o caminho de ferro. E temos de ter a coragem de lançar novas ideias. Levar os alfa-pendulares até Pedras Rubras, até ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. É mais barato levar o alfa ao aeroporto do que muitas das linhas de metro que andam por aí a ser feitas.
E nós precisamos de ideias. Não temos de ter medo de novas ideias. Ou é importante lançar a linha do Sousa. É uma nova ideia lançada pelos autarcas do Sousa. O país precisa de não ter medo de sonhar. Porque é uma linha que vai dar nova vida a centenas de milhares de pessoas, a milhares de empresas. É este tipo de debates que nós não podemos ter medo. Não podemos fugir a estes debates. O segundo debate terá de ser sobre a necessidade imperiosa de montar uma operação integrada de desenvolvimento, uma OID, para a região do Tâmega e do Sousa. Temos, camaradas, deixem-me destacar isto, nós temos aqui ao nosso lado, no distrito, estão aqui muitos camaradas, uma sub-região envolvendo o Tâmega e Sousa, que tem alguns dos indicadores mais baixos de desenvolvimento de Portugal. Eu não digo isto com satisfação nenhuma. O que me incomoda é viver num distrito onde é gritante a situação de quem vive na área metropolitana e quem vive no interior do distrito. Nós somos socialistas. Os socialistas não se resignam. Os socialistas não podem aceitar esta situação. Isto é mesmo insuportável. Nós não podemos ter indicadores como os que existem a 20, 30, 40 quilómetros da capital do distrito. A Federação do PS Porto tem de assumir como prioridade mobilizar a sociedade civil, o tecido económico e o país político para a imperativa necessidade de construir uma operação integrada de desenvolvimento para os valos do Tâmega e do Sousa, a exemplo do que se fez no passado no Norte Alentejano e com mais sucesso na Península de Setúbal e no Val do Ave. Não é só para a área metropolitana que se devem anunciar 1.000 milhões, é também para o interior do distrito que tem que anunciar milhões e milhões de euros, porque é com dinheiro que se resolvem os problemas das pessoas. Não é este o momento para a apresentação de todas as medidas políticas para o distrito, pelo que apresentaremos a seu tempo e depois dos contributos e participação dos militantes e simpatizantes, a moção de estratégia global, que será apresentada simbolicamente na região do Sousa e Tâmega, território que necessita de investimento a sério para construir coesão territorial. Camaradas e amigos, com iniciativas como esta, iremos protagonizar uma nova liderança da Federação do PS do Porto, orientada para o desenvolvimento social e económico e para a coesão em todo o distrito e na área metropolitana. Como disse aqui o Miguel Carneiro, e eu aproveito este momento, na altura em que quero mesmo agradecer ao Miguel Carneiro, eu quando convidei o Miguel Carneiro dizia, sabes Miguel, nós precisamos de uma vez por todas de dar visibilidade àqueles que nunca têm visibilidade, de dar voz àqueles que nunca têm voz, porque nós temos milhares e milhares de pessoas. Eu nunca me esquecerei da primeira vez que fui a uma reunião da Comissão Política. Não tive voz. Porque não podia ter voz no Partido Socialista. Isso é inconcebível no Partido Socialista. Pode ser possível noutros partidos. No nosso isso nunca pode ser possível. Portanto, agradeço ao Miguel. O Miguel já percebeu como é que nós somos. Somos gente de coragem, sem medo, sem medo. Nós queremos uma federação mais agregadora. Uma federação com uma nova liderança coletiva de autarcas, das gerações, da nova geração. Uma federação com uma nova cultura político-partidária que tenha mais respeito pela riqueza das diferentes opiniões internas. Uma federação que perceba que o distrito é constituído por 18 concelhos diferentes, todos com a mesma importância e todos têm que contar. Uma federação que valoriza as suas estruturas de base, secções e concelhias. É intolerável que nos lembremos delas apenas quando há eleições. Queremos estruturas do PS vivas, dinâmicas, ativas, que debatam os problemas das comunidades onde estão inseridas.
É necessário dinamizar e reativar as secções setoriais, atualmente muito desvalorizadas pela Federação Distrital do PS do Porto. Queremos que elas nos ajudem, porque as setoriais são as que mais sabem de muitas áreas. Queremos que elas nos ajudem a lançar as redes de debates importantes para a vida coletiva, para a nossa vida coletiva, na saúde, na cultura, nos transportes, na educação, no trabalho, no emprego, nas telecomunicações, na administração pública, no ambiente, na economia social, entre muitas. Elas podem ajudar-nos a fazer isso. E normalmente ninguém lhes pede rigorosamente nada. Não nos iremos esconder atrás das vitórias dos outros. Atrás... Não nos iremos esconder atrás das vitórias dos outros. Atrás daqueles que dão e sabem dar vitórias ao PS. Vamos antes potenciá-las. Vamos dar-lhes outro alcance. Um alcance que só se atinge quando se reflete, quando se debate, quando se abre o partido ao pluralismo, quando se constroem projetos e soluções inovadoras para a sociedade e para o país. Temos que ser uma federação, e vamos ser uma federação, capaz de produzir pensamento político do norte para o norte e do norte para o país. Será assim com a regionalização. Somos a favor da regionalização. Mas sabemos que há um caminho de envolvimento dos cidadãos que tem de ser feito. Connosco esse caminho será promovido, será aberto, debatido, explicado. Temos a certeza de que o Porto e a sua região produzirão contributos inovadores e decisivos para que as instituições das regiões político-administrativas sejam criadas de forma democrática, equilibrada e consensual. Nas próximas autárquicas, o nosso objetivo é conquistar todas as câmaras do distrito para que sejam governadas com a marca humanista e reformista do Partido Socialista. Eu quero mesmo repetir. Nas próximas autárquicas, o nosso objetivo é conquistar todas as câmaras do distrito para que sejam governadas com a marca humanista e reformista do PS. Será assim também com a cidade do Porto. Como disse Fernando Gomes, já lá vão uns anos, a cidade do Porto não é uma cidade qualquer. É a cabeça de uma região. E sem o Porto, dificilmente temos um projeto metropolitano. E ele, Fernando Gomes, que foi o último candidato socialista a conquistar a presidência da Câmara, disse também: no Porto, quando concorremos, não é para ficar em segundo lugar. A Federação Distrital do Porto tem que se libertar de uma vez por todas da agenda do atual Presidente da Câmara Municipal do Porto. Agenda do atual Presidente da Câmara do Porto que condiciona tudo e todos, e também o nosso próprio partido na área metropolitana. É necessário assumir com clareza que o objetivo do PS nas próximas autárquicas é ganhar a cidade do Porto. Temos que libertar o Porto de uma governação chique à direita que trata mal os cidadãos metropolitanos que todos os dias entram na cidade do Porto através dos transportes públicos, para não perturbar a vivência cada vez mais turística da cidade do Porto. O Partido Socialista tem que rapidamente voltar à cidade do Porto.
tem que voltar a governar a cidade do Porto, para que a qualidade de vida efetiva dos seus habitantes volte a dar um salto. Salto esse que, nas atuais circunstâncias, insiste em tardar. A afirmação e a defesa desta cidade extraordinária, que é o Porto, será para mim e para a equipa que governará a Federação uma prioridade. Uma enorme prioridade. Caros amigos e camaradas de todo o Distrito do Porto, o Partido Socialista da Federação Distrital do Porto tem de respirar um ar diferente. Tem de se distinguir pelos valores, pela transparência, pela abertura e pelo diálogo com a sociedade. Pelo dinamismo, pela capacidade de integrar as ideias mais progressistas e inovadoras, pela capacidade de trazer a ciência e o conhecimento para o centro dos debates políticos que irá promover. A Federação do Porto tem de estar focada na qualificação do debate democrático. Um debate democrático que integre a energia dos mais jovens com a sabedoria dos menos jovens. Camaradas, caros e caras camaradas, eu gosto muito de fazer esta pergunta, há muitos anos que a faço. Eu sou militante há quase 26 anos, não tive outro partido, só o PS. E esta é uma pergunta que me assalta há muito tempo. É possível ser militante e não fingir que se milita? É possível ser militante e não fingir que se milita? É claro que é. Mas é necessária uma nova atitude de quem tem funções de responsabilidade e de quem não as tem. Uma atitude fundada nos nossos valores fundacionais da tolerância, da democracia, do humanismo, da justiça e do espírito aberto, que temos que promover e praticar no nosso dia-a-dia. É dentro do Partido Socialista que temos que aprender a garantir a qualidade da relação que iremos ter com as nossas freguesias, com os nossos concelhos, com a nossa região e com o nosso país. Nós devemos isto aos nossos fundadores e a todos os militantes anónimos que construíram e constroem todos os dias este grande partido da liberdade, da solidariedade e da igualdade de oportunidades em Portugal. Por tudo isto e muito mais, defendemos uma federação onde todos têm voz. Obrigado pela coragem de serem livres. Obrigado pela vossa presença. Viva o Partido Socialista! Viva o Partido